Tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e vamos agora retomar nosso assunto, nosso conhecimento, nosso conteúdo sobre a independência dos Estados Unidos. No nosso vídeo passado, se você não assistiu, volte lá e assista urgentemente, tá certo? A gente falou sobre as características da colonização, né? Permitiu como o pensamento, a estrutura, a sociedade, a cultura eram completamente diferentes, né? Quando a gente compara ao modelo Made in Brasil, por exemplo, né? Mas enfim, continuando, o que é que vai ser decisivo, né, o pontapé definitivo para que se mudasse essa perspectiva, né, da colonização a respeito e o que vai levar, né, à independência necessariamente das 13 colônias. Lembra que eu disse a vocês no vídeo passado que a Inglaterra ela praticamente nunca quis interferir, fez descaso em relação à estrutura, na sociedade das 13 colônias. Isso permaneceu por quase toda a história da colonização estadunidense até o século XVIII, certo? Propriamente dito, ao século XVIII. Mas aí no século XVIII vão acontecer algumas coisas que vão mudar um pouco essa perspectiva, né? Primeira coisa que vai ser um fator preponderante, né, para essa mudança da Inglaterra sobre as 13 colônias vai ser um conflito armado que a Inglaterra vai se envolver em relação com a França. Lá no Canadá, na América do Norte também, né, ao vizinho dos Estados Unidos com o Canadá, que vai ser a Guerra dos 7 Anos, tá certo? Lembre-se disso, Guerra dos 7 Anos. Bom, sobre a Guerra dos 7 Anos, é interessante porque a França, né, ela disputava com a Inglaterra umas regiões da América do Norte, né, o que hoje é o Canadá, por exemplo, que eram colônias inglesas também, mas a França ela conseguiu ocupar uma parte considerável, inclusive ainda hoje uma parte do Canadá fala francês, uma parte considerável, diga-se de passagem. E aí o que é que vai acontecer, né? A Inglaterra ela vai criar uma guerra para a expulsão dos franceses desse território, a expulsão dos franceses dessa região. Ela vai buscar promover essa expulsão. Aí tem uma coisa interessante, um dado importante, um dado interessante, né, que a gente não pode esquecer de hipótese nenhuma, de forma nenhuma, a gente não deve, não vai esquecer disso, tá certo? É que a Inglaterra, ao fazer isto, certo, criar uma guerra contra a França, né, tropas das 13 colônias, né, do que hoje é os Estados Unidos, eles ajudaram os ingleses, até porque nessa época as 13 colônias pertencem à Inglaterra, né, na expulsão dos franceses. E a França de fato é expulsa da América do Norte, né, perde essa batalha, mas os custos que a Inglaterra teve com a guerra foram muito altos, certo? Foram muito altos. Vencemos, ok, mas ficamos com o prejuízo do conflito, né? E o que é que vai se fazer com esse prejuízo do conflito? Tem que se tirar de algum lugar. E aí passa a ver-se a colônia de uma forma exploratória. O olhar sobre a colônia muda, certo? Aliado a isso, concomitantemente a isto, certo? A gente tem que lembrar, inclusive, da situação econômica que a Inglaterra passava num período, né? A gente tem uma série de disputas, né, que há pouco tempo foram estabilizadas, né? Tem a questão da guerra das duas rosas, né, aquelas questões todas que foram estabilizadas politicamente agora há pouco, né? Então a Inglaterra agora estava mais tranquila, mais sossegada. Tem também a questão da Guerra dos 7 Anos que findou, mas economicamente falando a Inglaterra agora está prosperando muito por conta da industrialização, certo? E os Estados Unidos, lembra que eu disse na outra aula que é um grande produtor de algodão? Pois bem, a Inglaterra estava se industrializando, indústria têxtil, precisava justamente de quê? Pois é, algodão. Então ela vai passar a interpretar as 13 colônias de uma forma diferente. Ou seja, passa-se a olhar para as 13 colônias com outra perspectiva, com outro viés. Passa-se a olhar para elas não mais com a necessidade de manter relações pacíficas, cordiais, não. Agora a perspectiva muda e passa-se a interpretá-la, né, com o olhar da exploração, com o olhar da submissão. E aí o que a Inglaterra passa a exercer em relação às 13 colônias, né, é uma outra configuração. A Inglaterra, né, enquanto metrópole que sempre deu liberdade econômica e social, né, para os colonos, agora interpretar, certo, de uma outra forma. A Inglaterra, que sempre foi muito bondosa, né,
deixou as colônias livres para negociar e viverem da forma que lhe eram propícias, agora passa a enxergar um outro viés. Isso é uma coisa que nós temos que prestar muito bem atenção. A mudança na perspectiva, né? Que passa a ser outra completamente diferente, tá, pessoal? A mudança na perspectiva é outra. E nesse olhar que é diferente, nesse olhar que muda, né? Os colonos eles não vão aceitar de uma forma tranquila, né? Até porque agora o tipo de colonização que a Inglaterra queria empreender não era mais uma colônia de povoamento, né? Agora era de fato era exploração. Elas queriam enriquecer em cima das colônias americanas. Mas as ideias iluministas já estavam muito bem difundidas dentro dos Estados Unidos, né? Lembro que eu disse a vocês que lá sempre teve a formação da imprensa livre, de universidades, né? As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que ecoavam na Europa, né? De Rousseau, do Montesquieu, a tripartição do poder, né? As ideias de Voltaire. Então essas ideias, elas já tinham muita força dentro da Europa do século XVIII e já tinham muita força também dentro da América, certo? Os Estados Unidos não queria aceitar uma submissão nessas proporções, nesse nível, mas a Inglaterra ela mudou completamente a perspectiva, certo? E começou a criar uma série de leis, certo? Uma série de leis que vão começar a oprimir economicamente as 13 colônias, né? A gente pode destacar algumas, como por exemplo a Lei do Açúcar, certo? Tá aqui a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar ela foi pensada para taxar o produto do açúcar, né? Ou seja, um produto que deveria ser taxado, isso incluindo todos os seus derivados, né? Como o rum, como o melaço. Então, para produção, venda e comercialização, esse produto estava veementemente taxado. E os colônias, os colonos, eles começaram a revoltar-se mediante essa situação, porque você taxar mais um produto, puxa vida, difícil, é complexo, isso é complicado, não deveria-se, né? Mas, novamente, a Inglaterra ela taxa esse produto do açúcar. Aliado a outros produtos que vão sendo taxados. Ela vai criar a lei do selo, isso vai gerar uma revolta muito grande, certo? Porque a questão da lei do selo, ela vai obrigar que toda a correspondência, toda a publicação, certo? Toda a circulação de ideias dentro das 13 colônias sejam só autorizadas se tiverem um selo real que for comprado à Inglaterra. Ou seja, era uma forma de fazer um controle na divulgação de ideias. Isso, a Inglaterra estava se precavindo contra justamente essa difusão das ideias iluministas. Só que, amores, é uma coisa que isso vai gerar ainda mais uma revolta, né? As 13 colônias vão se revoltar bastante, porque vão dizer que isso é um absurdo, certo? Que elas, né, não vivem dentro desse aspecto, né? Que não tinham representação no parlamento inglês e que não poderia aceitar um absurdo desse, uma ditadura dessa, né? Isso é uma coisa que chateia bastante, né? Mas a Inglaterra impõe a lei do selo e é uma coisa que vai descer goela abaixo, certo? Junto com outros elementos, né, que a gente também não pode esquecer em hipótese alguma, né? Juntamente a lei do selo, a lei do açúcar que a gente falou, né? Vai ter a lei das contingências militares, né? Dos militares, que aí o que seria? O militar ele tem autorização, se ele bater na sua porta e pedir para dormir lá e para você dar de comida, você tem a obrigação de fazer isso, o militar inglês, certo? Se forem ok, se forem 10 a mesma coisa, 15 a mesma coisa, e aí isso, os colonos eles começam a ficar ainda mais chateados, né? Porque isso é invasão de propriedade, e claro que quando a Inglaterra queria usar esse discurso para legitimar práticas de espionagem, assim ela fazia, né? Pessoas que tinham grandes propriedades e tinham grande influência, tinham motivos para buscar de fato a independência, então era a forma de continuar, digamos assim a palavra, manipulando, né? Espionando. Além disso tudo, a gente tem uma outra lei também, que é a lei do chá, que assim como a lei do açúcar foi a taxação do chá. Isso vai gerar uma revolta muito grande, né? Inclusive vai levar a festa do chá de Boston, né? Que foi uma revolta em que os colonos eles se fantasiaram de índios
e foram ao porto de Boston e pegaram o chá e jogaram completamente ao mar. A ideia era matar 2 coelhos com uma cajadada só. Como assim 2 coelhos com uma cajadada só? Iriam causar um prejuízo à Inglaterra, né? Porque pegaram o chá que estava nos barcos ingleses e jogaram ao mar, ou seja, a Inglaterra tomaria esse prejuízo. E além de tudo, a culpa quem levaria era os índios, e a Inglaterra gerar uma campanha para matar vários nativos e os colonos pegariam a terra desses nativos, né? Então a ideia de matar 2 coelhos com a cajadada só. Mas a Inglaterra sabia que isso não era coisa de indígenas, apesar de eles estarem fantasiados de índios, e fecha o porto de Boston para que os colonos tomassem prejuízo, e disse que só seria reaberto quando eles pagassem totalmente, mortalmente, tudo aquilo que deviam. Então isso gera uma outra revolta. Então assim, todas essas séries de revoltas e essa mudança que a Inglaterra gerou em relação às 13 colônias, isso vai chatear a tal ponto a elite colonial que eles vão passar a se reunir, vão montar um congresso da Filadélfia, por exemplo, em 1775, e vão, no ano de 1776, decretar em documento a independência das 13 colônias. Né? Vão fazer uma carta de independência das 13 colônias, inspirado totalmente em princípios iluministas, certo? Totalmente princípios iluministas e maçons, certo? Eu vou ler para vocês a carta daqui a pouco tempo. E vão decretar a independência. Claro que a Inglaterra não aceita essa independência, né? E começa um conflito armado entre as 13 colônias e a Inglaterra. É um conflito muito violento, certo? Sanguinário. Muita gente vai morrer. E as 13 colônias elas não teriam condições de derrotar a Inglaterra em um conflito se não fosse a ajuda e a participação da França. A França, o que a França tem a ver com isso? Pois é, a França, ela que tinha sido derrotada na Guerra dos 7 Anos, ela estava bastante ressentida com a Inglaterra pela derrota. Então o que é que ela vai fazer? Ela volta, certo? Ela volta para apoiar as 13 colônias a se tornarem independentes. Do jeito que nós perdemos colônias, do jeito que nós perdemos nosso território, do jeito que nós perdemos terras, a Inglaterra também vai perder. Então a França ela declara guerra à Inglaterra e ajuda as 13 colônias a se tornarem independentes. Paralelo a isso, né, a Holanda, os Países Baixos também decretam guerra à Inglaterra, e as 13 colônias elas dessa forma vão conseguir legitimar sua independência. Né? A Inglaterra só reconhece poucos anos depois. Então, a independência dos Estados Unidos é conseguida desta forma por estes fatores. Né? Inclusive, a Estátua da Liberdade foi um presente dado aos Estados Unidos em comemoração à sua independência, né? Em comemoração à independência que eles tinham conseguido da Inglaterra. Mas a independência das 13 colônias é conseguida através desta conjuntura, desta forma. Ou seja, o elemento que gera essa independência, inspirado em conceitos iluministas, tá certo? As colônias elas se tornam independentes. Eu vou ler para vocês a carta, certo? A Declaração de Independência dos Estados Unidos, que diz o seguinte: ó, quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário um povo dissolver laços políticos, os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do concedimento dos governados, que sempre de qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo, por motivos leves e passageiros. E, assim sendo, toda a experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer
enquanto os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas que se acostumaram, mas quando a longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assiste-lhes o direito, bem como o dever de abolir tais governos e instituir novos guardas para sua futura segurança. Tal tem sido o sofrimento paciente destas colônias, e tal agora a necessidade que as força a alterar os sistemas anteriores de governo. A história do atual rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidos danos e usurpações, tendo como por objetivo direto o estabelecimento da tirania absoluta sobre estes estados. Nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América, reunimos em Congresso Geral, apelando para o Juiz Supremo do Mundo pela retidão de nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo destas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres e independentes, que estão desonerados de qualquer vassalagem para com a coroa britânica, e que todo vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido, e que, como estados livres e independentes, têm direito poder para declarar guerra, concluir paz, contratar alianças, estabelecer o comércio e praticar todos os atos e ações às que têm direito os estados independentes. E em apoio desta declaração, plenos de firme confiança na proteção divina da providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Nesse texto a gente observa a influência iluminista, e a influência maçônica no texto também, lembrando que os líderes da Revolução Americana são maçons. Bom, amores, por hoje é só. Agradeço aí a atenção de vocês, para a gente compreender esse processo de independência das 13 colônias. Um beijão aí para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.